Olá, quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje, a Pro vai fazer a explicação, na verdade, continuar a explicação de matemática na unidade 5, tá bom? Então, nós vamos iniciar na 158 até a página 166, tá bom? Então, a Pro vai pedir para vocês pegarem o livro de matemática, se organizarem. Então, vamos lá. Lá na página 158, nós vamos iniciar falando sobre o poliedros, tá? Então, poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. A palavra poliedro vem do grego poli, que significa muitos, e edro, que significa face. Isso indica que os poliedros são sólidos geométricos que apresentam muitas faces. Os poliedros possuem faces, polígonos que limitam os poliedros, arestas, segmentos de reta que são resultado do encontro de duas faces, e vértices, pontos resultantes do encontro das arestas. Então, faces, aqui ó, os lados, tá? Arestas são as linhas, tá? Então, para ficar mais fácil, face, só é lembrar dos lados, arestas, lembra das linhas, e vértices, lembra dos cantinhos, ó. Ok? Prismas. Renata está passeando na fazenda do seu tio. Observe a casa onde ela está hospedada. Então, essa é a casa aqui que a Renata está hospedada. Ela percebeu que algumas partes da casa lembram sólidos geométricos chamados prismas. Prismas são poliedros com um par de lados paralelos e congruentes, os quais chamamos de base. As arestas laterais são todas paralelas entre si. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o prisma, a Pro vai pedir para vocês, antes da gente partir para a página 159, a Pro vai pedir para vocês irem lá no material complementar e retirar o prisma de base triangular e o prisma de base quadrangular, tá bom? Nas páginas 249 e na página 251. Então, recorte as planificações desses sólidos, A Pro vai pedir para vocês montarem, para ficar mais fácil de entender a página 159, tá bom? Então, a Pro vai pedir para vocês montarem esses dois prismas, tá bom? E aí, para vocês entenderem melhor a próxima página. Terminando de montar, então vocês podem colocar o vídeo aqui no pause, montar os prismas e depois voltar aqui para continuar a explicação da Pro, tá bom? Então, depois de montar os dois prismas, vamos voltar aqui, ó. Então, lá na página 159, a casa do tio de Renata lembra um prisma de base retangular. Observe. Então, aqui, ó, é a base da casa, E lembra o quê? Um retângulo, Então, aqui, ó, tá o prisma de base retangular, tá? E o telhado da casa lembra um prisma de base triangular. Então, aqui tá o telhado da casa, ó. Prisma de base triangular. Tá? Então, aqui do lado tá o formato do telhado da casa. Agora, nós temos algumas perguntinhas, tá? A Pro já colocou a resposta das questões 9, 10, 11, 12 e as próximas questões também, para ajudar a vocês entenderem, tá bom?
Então, com o sólido geométrico, né, ou com o prisma aí na mão de vocês, vamos observar aqui as questões. Ó. Então, na questão 9, os dois prismas têm a mesma quantidade de bases? Qual é a quantidade de cada um? Então, vamos lá. Base, então aqui temos uma base e aqui nós temos outra base. No prisma de base triangular, nós também temos uma base e aqui nós temos outra base. Ou seja, concluímos que, sim, cada um tem duas bases. Então, ó, os dois prismas têm a mesma quantidade de bases? Sim. Qual é a quantidade de cada um? Então, cada um tem duas bases. Bom, então aqui, ó, duas bases e aqui duas bases. 10. Esses prismas têm a mesma quantidade de faces laterais? Então, olhando aqui o prisma, né, a lateral desses dois prismas. Esses prismas têm a mesma quantidade de faces laterais? Quantas faces cada um tem? Então, a resposta é não. Eles não têm a mesma quantidade de faces laterais, tá? O prisma de base retangular, que é esse aqui, ele tem 4 faces laterais. Já o prisma de base triangular, né, observando aí o prisma que vocês montaram, né, os dois prismas que vocês montaram, o prisma de base triangular tem 3 faces, tá bom? Por isso que a Pro pediu para vocês montarem antes, porque aí vocês conseguem manusear e verificar, observar melhor, tá bom? Lá no exercício 11, então a Pro colocou os dois aqui também, ó, mais duas formas aqui, para vocês entenderem agora a questão 11. O que há em comum entre as faces laterais dos dois prismas? Então, o que há em comum, ou seja, o que há de semelhante, né, de parecido entre as faces laterais dos dois prismas. Então, quando eu falo faces laterais, eu tenho que olhar aqui, ó, face lateral. Então, aqui a Pro já colocou uma na posição aqui, ó, face lateral, né? O que tem em comum, tá? Então, o que tem em comum? Então, as faces laterais dos dois prismas, então, tanto essa face quanto essa face, possuem 4 lados. Como assim, professora? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 lados. Aqui no prisma de base triangular, ó, pode pegar o prisma de vocês aí para verificar, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Isto é, eles são quadriláteros. De novo, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Isso vocês podem verificar no prisma que vocês nos dois prismas que a Pro pediu para vocês montarem, tá bom? Exercício 12. O que há de diferente entre as bases desses prismas? Então, as bases, olhando as bases aqui, ó. Olhando aqui, olhando aqui, olhando aqui na base e olhando aqui na base. O que tem de diferente? Né? Então, as formas da base são diferentes. Um tem a base retangular e o outro tem a base triangular, ok? Os nomes dos prismas variam conforme o nome do polígono de suas bases. Observe alguns tipos de prismas. Então, nós temos aqui prisma de base triangular, que é o que nós estamos vendo aqui, né? A base dele é triangular. Prisma de base quadrangular, né? Aqui, ó. A base é quadrangular. Prisma de base pentagonal. Por que pentagonal? Porque tem aqui, ó, a base dele tem 5 lados. Prisma de base hexagonal. Por que hexa? Porque tem 6 lados aqui na base, tá bom?
E agora vocês irão construir, né? Vocês já construíram aqui 2 prismas que a Pro pediu, né? O de base retangular e o de base triangular. E aí vocês vão construir o prisma de base pentagonal, né? Tá lá no material complementar, tá? Na página 253 e o prisma de base hexagonal que está na 255, tá bom? Então, esses 2 aqui vocês já construíram lá no início, né? Para ajudar na atividade da página 159. Agora vocês irão construir o prisma de base pentagonal e o prisma de base hexagonal, ok? Página 161. Você costuma observar a forma dos objetos ao seu redor? As construções, os utensílios, as obras de arte e os elementos da natureza podem nos ajudar a aprender geometria. Pirâmides. Henrique está passeando com seus avós em uma fazenda no interior de São Paulo. Observe a capela que fica na fazenda. Então, essa é a capela que fica na fazenda, que ele observou. Henrique percebeu que uma parte do telhado da capela lembra a forma de uma pirâmide. Observe, ó, o formato de uma pirâmide. Pirâmides são poliedros com uma única base e suas faces laterais são triângulos com um vértice em comum. Então, olhando aqui, ó, aqui nessa figura, na 162, dá para visualizar melhor. O telhado da capela lembra uma pirâmide de base quadrada. Então, aqui, ó, a base da pirâmide quadrada e todas as suas faces, elas se unem aqui, ó, a uma vértice aqui na pontinha, ó. Todas elas se unem aqui, ó. Ok? Assim como no caso dos prismas, os nomes das pirâmides também variam conforme o nome do polígono da sua base. Veja, então o que vai diferenciar as pirâmides também são as bases, ó. Pirâmide de base triangular, né? Triângulo, ó. Pirâmide de base quadrangular, ou seja, a base é um quadrado. Pirâmide de base pentagonal, ou seja, 5 lados. E pirâmide de base hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, responda as questões. Questão 13. Todas as pirâmides têm a mesma quantidade de base? Quantas são? Então, sim. Toda pirâmide tem uma base, né? 14. O que há de diferente entre as bases das pirâmides? Então, o que diferencia, né, as bases? Então, a diferença das bases é a forma. Então, por exemplo, na página anterior, a primeira tem base triangular, a segunda tem a base retangular, a outra pirâmide tem base pentagonal, né? E a outra, né, continuando aqui, a outra tem a base hexagonal. 15. As pirâmides têm a mesma quantidade de faces laterais? Quantas faces cada uma tem? Então, não, né? A pirâmide, as faces, né, vai depender da base, né? Por exemplo, a pirâmide triangular, né, a base tem 3 lados, né? O triângulo tem 3 lados, então, automaticamente a pirâmide terá 3 faces. A pirâmide de base quadrangular, então, ela terá 4 faces. A pirâmide de base pentagonal, ela terá 5 faces. E a pirâmide de base hexagonal terá 6 faces. Questão 16. O que há em comum entre as faces laterais de todas as pirâmides? Então, as faces laterais de todas as pirâmides são triangulares. Então, independente se ela é aqui, a base é triangular, a base
quadrangular, pentagonal, hexagonal, todas as faces, né, as faces laterais serão sempre triangulares. Vamos construir pirâmides? Recorte as planificações desses sólidos. Então, lá no material complementar, restaram lá 4 pirâmides, tá? Então, vocês irão recortar e montar também, construir esses sólidos, tá bom? Construir essas pirâmides lá. Então, recorte as planificações desses sólidos disponíveis no material complementar e monte as pirâmides. E na página 164, nós temos o desafio olímpico. A Pro já registrou aqui, tá bom? Porque mais pra frente vocês irão realizar as atividades mãos à obra. Então, vamos lá. Observe como montar um cubo de papel. Então, qual das figuras a seguir pode ser usada para montar um cubo em que as faces opostas tenham a mesma cor? Então, letrinha B, né? A Pro já colocou aqui a resposta para vocês. Então, o cubo tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Tudo bem? Lá na página 165, você sabia? Existem poliedros com características especiais chamados poliedros de Platão. Eles são especiais porque todas as faces possuem o mesmo número de lados e cada vértice tem a mesma quantidade de arestas. Observe 3 exemplos de poliedros de Platão. Então, aqui nós temos o primeiro poliedro, que é o tetraedro, 4 faces triangulares. O cubo, 6 faces quadradas. E o octaedro, 8 faces triangulares. E aqui nós temos, falando um pouquinho do Platão, né? Platão foi um filósofo e matemático que viveu na Grécia há mais de 2.400 anos. Ele era um pensador que fazia reflexões sobre a natureza da existência humana e é um dos filósofos mais conhecidos e estudados até hoje. E aqui nós temos a estátua dele, a estátua de Platão. Na página 166, a brincadeira é... Então, vocês têm uma brincadeira, tá? E aí a brincadeira, a proposta é para desenvolver junto com os amigos, né? Porém, nesse momento não é possível, então vocês poderão desenvolver a brincadeira com mamãe, com papai, com o avô, com a avó, com o irmãozinho, tá bom? Vamos brincar de adivinhar qual é o poliedro? Este jogo testará os conhecimentos que você adquiriu sobre os tipos de prismas e pirâmides. Então, material para brincadeira. Então, vocês só precisarão tirar as cartas com as formas geométricas disponíveis lá no material complementar. Como brincar? Então, em dupla, né? Você e mais uma pessoa. Cada jogador deve sortear uma carta sem permitir que o colega veja a carta sorteada. Faça um sorteio para decidir quem irá começar a jogar. O jogador 1 inicia o jogo e deve tentar descobrir qual é a carta que está com o jogador 2. Para isso, deve fazer uma pergunta cuja resposta deve ser apenas sim ou não. Por exemplo, o jogador 1 pode fazer a pergunta: a face lateral desse poliedro é retangular? E o jogador 2 deve responder sim ou não. Depois da primeira pergunta feita e respondida, passa a ser a vez do jogador 2, que também deve fazer uma pergunta cuja resposta deve ser apenas sim ou não, para descobrir qual é a carta que está com o jogador 1. Os jogadores devem utilizar as informações da carta que têm em mãos para elaborar as perguntas. Perguntas que não usam as informações da carta não são válidas. Veja alguns exemplos. A face lateral do poliedro é triangular? O poliedro da base é um retângulo? O polígono da base é um retângulo? Possui 8 faces? O jogo segue sempre com um jogador fazendo uma pergunta para o outro, até que algum descubra o nome do poliedro que está na carta do adversário. Quando o jogador souber o nome do poliedro que está na carta do adversário, poderá dizer: caso
Caso a resposta esteja correta, esse jogador vence a rodada. Caso esteja errada, a vitória da rodada será do adversário. Ok? E agora, a Pro vai finalizar aqui. A Pro vai deixar aqui, ó. Agora é com você. Desenvolva as atividades mãos à obra a partir da página 167 até a página 179. Então, agora é com vocês. Vocês vão utilizar todas as informações, as explicações que a Pro fez aqui com vocês e vão desenvolver as atividades, tá bom? A Pro Andréia e a Pro Andréia deseja bons estudos para vocês e fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!